Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentarmos a respeito da lição de número 5, que traz o título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. O comentário desse título, ele está baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 25, e também no capítulo de número 2, versículo de 1 ao versículo de número 5. O nosso comentador, ele quer centralizar a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. Paulo, após a sua conversão, ele passa a ser o grande propagador da fé cristã, da mensagem do Evangelho de Cristo. E nós vamos ver nesses dois capítulos, o 1 e o 2 da primeira carta aos Coríntios, aonde ele vai escrever essa carta e principalmente vai basear esse assunto para corrigir alguns erros que estava ocorrendo ali em Corinto, diante da igreja que ali fora fundada. Então, o que Paulo deixa bem claro e em evidência é que a sua mensagem, ela sempre foi totalmente centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo, dando ênfase ao Cristo ressuscitado. E isso vai causar algum espanto naquela época, tanto para judeus como para gentios, porque o Cristo crucificado pela qual Paulo está pregando, nós vamos ver que é uma mensagem que traz um certo escândalo, tanto para os judeus como loucura para os gentios, no caso, a comunidade grega ali de Corinto. Quando Paulo ele traz a sua mensagem, nós vamos ver que para os judeus que estavam alicerçados em uma religiosidade, em uma esperança de uma libertação do jugo romano, e também os gentios que estavam firmados na sabedoria do mundo, na sabedoria dos homens, na filosofia grega. Nós temos que entender que quando Paulo ele vai tratar desta questão do Evangelho, aonde a palavra cruz ele fala que é loucura para aqueles que perecem. No caso, essa mensagem era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas aqueles que aceitam essa verdade, que estavam salvos, Paulo fala que é o poder de Deus. Então nem todos acreditavam que nessa possibilidade, somente os judeus, de acreditar em um Messias que fora crucificado em uma cruz
Logo, eles estavam alicerçados em uma esperança apenas material, em uma libertação de um jugo apenas relacionado a uma dominação humana. Então nós vamos ver que logo para os judeus era uma blasfêmia dizer que Jesus era o Filho de Deus. Logo eles queriam que sinais, evidências físicas da qual verdadeiramente Cristo era o esperado. Então eles não viram uma libertação do domínio romano, eles não viram ali uma liberdade ali do povo hebreu. Logo se tornava o que? Um escândalo dizer que Cristo era o Salvador. E para os gentios que estavam voltados para uma filosofia humana, um conhecimento relacionado às coisas materiais, ao materialismo, relacionado aos prazeres efêmeros, podemos dizer ao hedonismo, também baseado ao racionalismo, a razão. Logo eles diziam, como é que pode o Filho de Deus, ele descer a este mundo e se entregar para ser crucificado em uma cruz? Como é que pode um Deus se manifestar dessa maneira? Então, porém, Paulo está deixando bem claro, meus irmãos, que a respeito de Cristo, eles estavam totalmente equivocados. Porque, embora Deus, ele se manifestasse a sua sabedoria ao mundo, mas nós vamos ver que o mundo não se rende através dos sinais que Deus deixou através dos profetas da antiga aliança, porque se cumpre em Cristo, e também da manifestação de Deus de criar todas as coisas. Nós vamos ver que o homem, pela sua intelectualidade, pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade, tanto judeus como gentios não chegaram ao conhecimento de Deus, da sua palavra, do Cristo enviado. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Logo, era necessário que Deus viesse restaurar a humanidade através de um sacrifício para que o homem fosse liberto, absolvido da condenação do pecado. O Antigo Testamento já revelava a respeito do sacrifício de que haveria de ser realizado para que o homem entrasse em uma comunhão com Deus e tivesse os seus pecados perdoados. Nós vamos ver que ali no Jardim do Éden, para que o homem cobrisse, tivesse a sua nudez coberta, Deus ali, ele sacrifica um animal para que fosse ali tampado a sua nudez, a sua vergonha. Nós vamos ver também com Abraão, Deus providencia um sacrifício para a libertação da morte ali de Isaac. E vemos o grande evento ali da Páscoa, aonde Deus ali no Egito, ele deu ordem para que fosse sacrificado um animal e o sangue fosse colocado
sobre os umbrais ali da porta, das vergas, da qual onde tivesse o sinal do sangue, não haveria morte ali naquela casa. E depois também na instituição do culto levítico, Deus mostra, meus irmãos, que o único caminho para que o homem chegasse até a sua presença era passando pelo altar, aonde o animal seria ali sacrificado. Em substituição, ali, a condenação do homem, porque o salário do pecado é a morte. Logo, para que o homem chegasse diante de Deus, não era possível, porque o homem é um ser pecador. Então, logo, uma substituição deveria ser apresentada, aonde era imolado um animal e o sangue ele era levado até dentro do tabernáculo e era feito a aspersão sobre o propiciatório, que é o nome que se dá à tampa da arca, aonde o homem poderia entrar, ter os seus pecados perdoados através daquele sacrifício. Então Paulo, quando ele se converte, ele entende essa verdade, que a única maneira do homem ter comunhão com Deus, do homem ter o seu pecado perdoado, as suas transgressões, do homem ser aceito diante de Deus, era Deus enviando o seu Filho amado para que ali na cruz do Calvário trouxesse o quê? O perdão para os nossos pecados. Trouxesse a redenção, nos comprasse de volta para o lugar que nós havíamos perdido. A única maneira do homem quebrar a barreira de separação, de inimizade, era que um sacrifício vivo e santo e verdadeiro fosse oferecido. E Paulo entendeu que Cristo crucificado, ali nós fomos perdoados. Os nossos pecados foram apagados. Então a mensagem da cruz era uma mensagem salvadora. E fora da cruz não há perdão. A mensagem da cruz era uma mensagem que trazia, vamos dizer assim, vergonha para os judeus e também trazia um certo escândalo. Então era uma loucura para os gregos. Mas Paulo, ele diz que não há boas novas sem a cruz do Calvário. Então não há outro evangelho a não ser anunciado, a não ser o evangelho do Cristo e este crucificado. Então é pela morte de Cristo na cruz que nós somos salvos, nós somos resgatados. Nós recebemos o que? Uma nova vida. E Paulo vai trazer os 3 pilares da sua mensagem. Primeira verdade, a mensagem do Evangelho de Cristo. Então nós vamos ver que nós temos 4 evangelhos, escritos sobre 4 perspectivas ou visão diferente. Porque nós vamos ver que cada um dos evangelistas, eles mostram que uma face do Evangelho de Cristo. Então o Evangelho é de Jesus. Então o Evangelho mostra o que? As boas notícias. Deus veio buscar aquele que estava perdido. Deus veio resgatar a humanidade. Deus veio trazer salvação a todos os homens. Então o Evangelho é as boas novas, é as boas notícias de salvação para toda a humanidade. Então Paulo, a sua mensagem está centrada na pessoa bendita de Jesus. Jesus Cristo, Jesus Salvador, Cristo o Messias ungido, o Salvador ungido
enviado da parte de Deus para o perdão dos nossos pecados. Mas quem levou Jesus à cruz? Nós vamos ver que quem levou Jesus à cruz, primeiramente, foi nós. Porque lá em Isaías 53, versículo 5, ele vai dizer que os nossos pecados Jesus levou ali na cruz. Fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha só. Então, nós levamos Cristo até a cruz, porque se não houvesse o sacrifício de Cristo, não haveria perdão, não haveria salvação. Isaías 53, versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então a única maneira do homem ser resgatado e ser salvo é através de Cristo. E Deus fez cair sobre ele. Então o Pai levou o Filho na cruz por amor, para nos resgatar, para nos salvar de toda as nossas transgressões, perdoar todos os nossos pecados. E nós vamos ver que também, versículo 10, né? Jesus, ele foi até a cruz voluntariamente. Ele foi até a cruz para nos salvar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, o seu servo justo ficará satisfeito e justificará a muitos. Se você ler ali em Isaías 53, você vai observar que os nossos pecados, as nossas transgressões levaram ele até a cruz. Que Deus, por nos amar, enviou o seu único filho para que nos trouxesse ali a reconciliação. Nós vamos ver que Cristo também nos amou e nos amou até o fim. Foi fiel até a morte de cruz. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. Então é esse o evangelho que Paulo ele prega. O evangelho de Cristo, que traz a salvação, traz a redenção para todo o homem. Então o evangelho de Cristo é a manifestação do poder de Deus, da qual nós somos perdoados, nós somos absolvidos, nós somos resgatados. O Evangelho de Cristo nos garante vitória. Nós somos libertos da condenação vindoura. E nós vemos que o segundo pilar da mensagem de Paulo está em Cristo crucificado. Então, a demonstração do amor de Deus para com todos os homens. Deus prova o seu amor para conosco. Jesus prova o seu amor para conosco. Então a cruz traz a reconciliação. A cruz traz o perdão. A cruz traz uma esperança eterna de uma vida com Deus. E o terceiro pilar da mensagem de Paulo está relacionado com a ressurreição. Porque sem ressurreição, a crucificação não teria sentido. Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, para que nós venhamos ter esperança. Então, se não houvesse ressurreição, não haveria esperança de uma vida futura, de uma eternidade, de um novo recomeço na eternidade com Deus. Então, sem ressurreição, a esperança seria vã. Mas nós louvamos a Deus
que Deus, por nos amar, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para ser crucificado, para morrer na cruz, no meu e no teu lugar, para que eu e você tivesse os nossos pecados perdoados. E ele ressuscitou ao terceiro dia, nos garantindo que um dia nós também ressuscitaremos com ele e estaremos para sempre com o Senhor nas mansões eternas. Então há uma esperança. Então esse é o evangelho que Paulo está pregando. E nós vamos ver que o evangelho, os efeitos da mensagem da cruz. Então o poder não está na cruz, está naquilo que foi realizado na cruz. Porque a cruz, alguns querem usar como um amuleto, como um objeto. Mas aquilo que foi executado na cruz, que é glorioso. Cristo morreu pelos nossos pecados. E através, meus irmãos, da crença no sacrifício de Cristo, nós somos perdoados. Nós vivemos uma nova vida agora na fé no Filho de Deus. Através da obra executada na cruz do Calvário, nós somos sarados. Nós somos absolvidos da condenação eterna. Então isso é glorioso. Então o Evangelho, o poder da mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa, que ela liberta o homem das garras do pecado e liberta o homem também das garras do diabo. Somos libertos através do sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. A mensagem da cruz, meus irmãos, nos mostra a nossa miséria, nos mostra a nossa dependência de Deus e do Espírito Santo. Nos mostra que nós nada somos sem Ele. Somos alcançados pela graça e pelo favor de Deus. Então, nos revela isso, uma vida de humildade. Temos que viver reconhecendo em tudo que nós somos dependentes de Deus e nós precisamos dele. E Paulo, quando leva a mensagem de Cristo até os coríntios, Paulo não se baseia em uma filosofia humana, em um evangelho filosófico ou evangelho materialista ou hedonista, mas Paulo baseia-se na graça e no poder do Espírito Santo. Então Paulo não foi com palavras evasivas, mas a mensagem de Paulo foi o Cristo crucificado. Essa era a mensagem que Paulo pregava. Essa é a mensagem que todos nós precisamos estarmos anunciando, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi crucificado em uma cruz, mas o terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, nos abriu um novo caminho, um vivo e novo caminho diante do Pai. A comunhão foi restaurada. Então, Jesus consumou na cruz do Calvário a nossa redenção. E nós precisamos entender que essa mensagem, embora ela possa causar escândalos para alguns, loucura para outros, mas para nós, o que cremos, a mensagem da cruz é o poder de Deus, da qual nós somos transformados por essa mensagem.
nós somos curados, nós somos libertos e vivemos uma viva esperança, porque Jesus Cristo, ele voltará para buscar a sua igreja. Então, que nós possamos guardar firme a nossa confissão em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Então, até um próximo encontro, Deus assim permitindo, fica na paz do Senhor.